Se você estuda o português brasileiro, você já deve ter percebido que os brasileiros falam muitas gírias, né? Bom, mas quais são as gírias mais populares que vale a pena você aprender? Ou seja, quais são as gírias que são utilizadas em todo o país e que continuam a ser utilizadas ao longo do tempo? Quais são as gírias específicas de cada estado ou de cada região? Eu sou a Dani do Brasileirem. Nesse vídeo eu vou te ensinar as 10 gírias mais faladas do Brasil. Essas gírias podem ser utilizadas em todo o território nacional, independente se você está falando com alguém do sul, do nordeste, do centro, não importa. Elas são utilizadas de maneira ampla em todo o país. Bom, as gírias são essenciais para você entender o português informal, o português falado e também para você falar de forma mais natural. Então eu recomendo que você assista até o final e que você anote essas gírias e o significado delas, para que você possa incluir no seu português e falar cada vez melhor, certo? Então vamos começar com a gíria número 1, é a gíria massa. Quando eu falo, nossa, isso é massa. Massa é uma gíria que significa que algo é muito bom, muito legal. Essa gíria é muito utilizada no Nordeste, mas ela também é utilizada em outros locais. Eu já viajei para outros lugares do Brasil e já vi ela sendo utilizada em vários lugares diferentes. Inclusive em São Paulo, onde eu moro, hoje ela é utilizada também. Vou dar um exemplo. Esse show foi massa, ou seja, esse show foi muito legal, foi incrível. Então, massa significa legal. Vamos lá para a expressão número 2. A expressão número 2, ela é uma palavra em inglês, mas que a gente fala no Brasil muito, que é a palavra top. Você fala, nossa, isso é top. Top significa excelente, algo que é top mesmo. Por exemplo, esse restaurante é top. Se você acha esse vídeo top, clica aqui no botão para se inscrever e curte, tá bom? Também deixa o seu comentário sobre qual conteúdo você quer ver aqui no canal. Vamos para a expressão número 3, que é quando eu falo de boa. De boa. De boa significa tranquilo, sem problemas. Uma frase, por exemplo, tá de boa, pode relaxar, né? Tá de boa, pode deixar que isso eu faço. Como está hoje o seu dia? Tá de boa, tá tranquilo. Então, de boa é uma expressão bem utilizada também em todo o Brasil. Vamos ver a expressão número 4. A expressão número 4 é quando eu quero dizer que algo está combinado. Tem um acordo que foi feito, está combinado. Então, é quando eu falo fechou, fechou. Por exemplo, vamos ao cinema hoje? Fechou. Combinado, é claro que vamos. Então, é para você responder esse tipo de coisa, esse tipo de resposta, tá bom? Vamos para então a expressão número 5, que é quando eu falo tipo. Tipo, eu particularmente falo muito essa palavra, em São Paulo a gente usa muito essa palavra e eu já vi também sendo utilizada em outros estados. Quando eu falo tipo, é quando eu quero dizer por exemplo. Então, uma frase, eu quero fazer uma viagem tranquila, tipo um lugar com natureza. Por exemplo, um lugar com natureza. Então, tipo tem esse sentido de por exemplo. Eu quero comprar uma blusa tipo essa, né? Eu quero comprar uma blusa como essa, por exemplo, essa. Então, ela tem esse sentido, tá bom? Dica número 6. A dica número 6 é a expressão pagar mico. Você fala, nossa, você pagou mico. Pagar mico é quando você passa vergonha. Você fez algo que é embaraçoso, envergonhoso. Você passou vergonha, tá? Por exemplo, a expressão eu caí no meio da rua e paguei o maior mico, tá? Então, pagar mico é passar vergonha. Vamos ver a expressão número 7. A expressão número 7, você com certeza já viu um brasileiro falando. Independente do seu nível de português, mesmo que você seja iniciante, você vai ver os brasileiros falando valeu, valeu. Valeu significa obrigado ou obrigada. Então, é uma gíria para a palavra obrigado. É uma gíria para você agradecer em português. Um exemplo de frase, valeu pela ajuda. Clica no joinha do vídeo, valeu, tá? Oitava expressão é a palavra zoar.
o verbo zoar. Esse verbo pode ser conjugado, tipo, ontem eu zoei você, eu tô zoando agora, enfim. É um verbo, mas na verdade é uma expressão, é um verbo informal, é como se fosse uma gíria. Zoar significa brincar com alguém, tá? Brincar com alguém. Por exemplo, eles ficaram zoando o meu corte de cabelo, ficaram brincando com isso, né? Fazendo piadas. Então esse é o sentido de zoar. Tá? É uma expressão, com certeza, você vai usar no português, anota, usa essa dica. A expressão número 9, também eu acho que é como a expressão valeu, você vai utilizar muito, que é partiu. Partiu. Essa expressão ficou muito mais popular depois da internet, das redes sociais, e ela é utilizada, gente, em todo o Brasil. Quando eu falo, por exemplo, partiu praia, partiu significa vamos lá, né? Vamos ir para algum lugar, partiu. Então, quando você fala partiu festa, né? Vamos ir para a festa. Então, tem esse sentido de ir para algum lugar, tá bom? E a expressão número 10 também é uma das mais usadas, uma das melhores expressões, que é quando você fala cara. Cara. Cara é uma forma de você chamar alguém. Antes, essa expressão era muito utilizada para chamar um homem, mas agora ela pode ser utilizada também para chamar mulheres, né? Você se refere a uma pessoa como cara, tá? Em alguns lugares, pode ser que você veja essa expressão como mano, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Sudeste. E outros lugares pode ser que você veja como véi. Quando eu falo véi, vem aqui, né? Estou chamando uma pessoa. Eu acho que no Nordeste utiliza muito véi. Mas cara, mano, véi. Uma dessas três, com certeza você vai ver sendo utilizada. Dani, não consigo decorar as três. Utiliza a palavra cara, todo mundo vai te entender. Por exemplo, e aí, cara, tudo bem? Ou seja, você está se referindo a uma pessoa, tá? Se você aprende português do Brasil, é muito importante que você pratique essas gírias em contextos. Então, anote e tente inserir elas quando você estiver falando com um brasileiro. Claro que você não precisa começar a utilizar todas essas gírias a partir de hoje. Você pode ir utilizando uma a uma conforme você se sentir mais confortável e conforme elas ficarem mais naturais para você. Tá? Então pense em diálogos, situações, frases onde você poderia utilizar essas gírias. Se você quer praticar o português falado comigo e com outros estudantes do mundo que também falam português, conheça o meu clube de conversação. Eu vou deixar mais links aqui na descrição desse vídeo, mais detalhes na descrição desse vídeo, tá bom? Então se inscreve no canal e eu vejo você na próxima. Valeu!